capítulo 9, verso de número 6. Propositalmente hoje a oferta vai ficar para o final. Por quê, pastor? Põe o tema aí. Porque hoje eu vou falar de oferta. Cadê o tema? Põe aí, minha filha. Princípios de oferta. Então eu vou deixar a oferta para o final. 2 Coríntios, achou aí? Quem trouxe Bíblia? Levante assim sua Bíblia. Glória a Deus. Traga a Bíblia. E se possível, uma caneta, um papel. Tenha o hábito de deixar ela aberta, porque eu quero caminhar dentro de alguns textos. Lê, por favor. Verso 6 até o verso de número 8. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em você toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Em toda boa obra. Levante a mão direita se você pode. Levante a mão esquerda se você pode. Senhor, nós te agradecemos, porque subimos essa casa nessa terça-feira, em mais um culto da palavra, com o propósito de agradecer e de render graças ao Senhor. Eu sei que tem gente aqui que veio direto do trabalho. Eu sei que tem gente aqui que o seu corpo físico está cansado, mas ele decidiu romper todas as barreiras, decidiu romper todos os empecilhos e veio à tua casa. Fala conosco mais uma vez através da tua palavra. Senhor, abre os nossos corações, porque precisamos ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que a tua palavra tem para as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Nós estamos em uma série, na realidade terminando, né? Sobre vida abundante. Eu creio que mais 2 terças-feiras eu termino ela. Mas, dentro da ideia de vida abundante, nós falamos sobre vários assuntos aqui. Falamos sobre honra, princípios de honra. Falamos sobre princípios de autoridade. Falamos sobre honrar os líderes, sobre a mordomia cristã. E a última terça que eu preguei, eu falei sobre quando você quebra o espírito de Mamon. Eu disse aqui, e eu creio que quem estava aqui vai lembrar, que a forma de você santificar o seu dinheiro é quando você coloca no altar. Quando você dizima, você está santificando o seu dinheiro. Só que eu sei que tem muita gente que tem um sentimento, um pensamento, que falar sobre dinheiro na igreja é coisa errada. Tem gente que não concorda, tem gente que não abre o coração, não abre a mente. Mas eu disse aqui que Jesus fala mais de dinheiro do que de qualquer outra coisa. Nas 42 parábolas que a Bíblia vai registrar que Jesus conta, mais da metade ele vai falar sobre dinheiro. Mas ele não fala de dinheiro no sentido, somente no sentido da prosperidade, no sentido, não. A ideia principal de Cristo é dizer para nós, aonde o dinheiro está na sua vida. Só que eu queria hoje tentar falar um pouquinho sobre oferta. Eu estava estudando desde ontem e pensando, assim, eu vou resumir aqui, porque não dá para me aprofundar. Quem sabe numa outra oportunidade a gente faz um seminário aqui mais amplo
sobre isso, falando sobre as ofertas do Antigo Testamento, sobre as ofertas do Novo Testamento. Mas eu queria tentar trazer aqui algumas coisas para que você compreenda melhor um pouco sobre oferta. Esse texto que eu li, quem está escrevendo ele é o apóstolo Paulo. E ele vai falar do poder, da bênção que existe quando eu e você decidimos ter um estilo de vida que agrada a Deus. Entenda bem o que eu estou dizendo. Estilo de vida que agrada a Deus. Se você começar a ler o capítulo de número 9, se você começar a ler do capítulo 7, capítulo 8, você vai perceber que o apóstolo Paulo vai enviar 2 dos seus ajudantes a essa igreja, a essa cidade de Corinto, para fazer uma coleta. Essa coleta, Wellington, eu preciso de uma nota. Tem uma nota de espécie? Alguém tem uma nota de R$1, de R$2, R$3? Não, R$3 não existe, né? Que isso, hein? Deus abençoe a vida do irmão. Eu vou usar ela aqui. Quando o apóstolo Paulo vai direcionar esses 2 homens à igreja de Corinto, a ideia do apóstolo Paulo era que eles fossem fazer uma coleta de uma oferta especial para essa igreja, para a igreja da Macedônia, uma igreja que estava sofrendo. Então, quando o apóstolo Paulo reúne esses 2 discípulos para ir na cidade de Corinto, fazer essa coleta desse valor, ele aproveita a oportunidade para orientar a igreja de Corinto. E é por isso que ele vai começar no verso de número 6, trazendo, e foi lido aqui, trazendo aqui de forma bem clara, olha, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Eu vou falar aqui um pouco sobre oferta, mas em alguns momentos eu vou falar algumas coisas sobre dízimo. Mas nessa terça de hoje eu queria começar a caminhar sobre oferta. Diga comigo, ofertas. Não, diga mais alto, ofertas. Você sabia que a sua contribuição, a nossa contribuição, ela é algo tão espiritual quanto as orações que você faz? Não tem como você separar a oração da parte financeira, da contribuição. Abra comigo Atos capítulo 10, para você entender isso aqui. Porque tem gente que diz assim, não, pastor, para que isso? Espiritualizar, a gente quer espiritualizar tudo, espiritualizar a contribuição, a oferta, o dízimo, não. Eu estou te dizendo que não tem como você caminhar numa vida cristã se você não entender que as suas orações, elas são importantes diante de Deus, assim como as suas contribuições. Atos capítulo 10, verso de número 4. Olha o que diz o texto. Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E um anjo lhe disse: As suas orações As suas o quê? Orações. E o que mais? E as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Escute isso aqui. O anjo do Senhor aparece ao centurião Cornélio e faz uma afirmação para ele dizendo: Cornélio, tanto as suas orações quanto as esmolas que você pratica, todas elas, ambas, estão subindo igualmente perante Deus. Pastor, isso quer dizer que todas as vezes que você dobra os seus joelhos, ou em pé, assentado, da forma como você faz a sua oração, e ela chega diante de Deus, todas as vezes que você pega a sua oferta e semeia na casa de Deus, ela também chega diante de Deus. Isso é o quê? Um ato espiritual. Olha o texto. O que é, Senhor? E o anjo lhe diz: as suas orações e as suas esmolas subiram para onde? Para onde? Para um memorial. Pastor, o que é isso?
é que todas as vezes, Chalene, que você semeia na casa de Deus, todas as vezes que você oferta na casa de Deus, a sua oferta não fica esquecida diante de Deus. Você consegue entender isso aqui essa noite? É como, permita-me parafrasear isso aqui, é como se fosse um lembrete. Sabe quando você coloca um lembrete no seu celular para te avisar de alguma coisa? Para você tomar um remédio, para fazer alguma coisa? Mais ou menos isso. Todas as vezes que você oferta na casa de Deus, é como se fosse um lembrete que o céu tem sobre a sua vida. Pastor, o senhor consegue me provar isso? Eu consigo te provar. Hebreus capítulo de número 6, verso de número 10. Pastor, por que o senhor manda tanto abrir a Bíblia? Porque eu não sei pregar outra coisa. Eu só sei pregar a Bíblia. Hebreus capítulo 6, verso 10. Para você entender o que é memória. Vai, minha filha, lê. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Olha o texto. Arruma esse microfone aqui, Gineton, está falhando. Deus não é injusto para se esquecer do... Ou seja, tudo que você faz no reino de Deus, Deus não esquece. De você ficar na porta cumprimentando alguém que chega, de você lavar um banheiro, de você lavar um prato, de você sentar na igreja, de você fazer alguma coisa, tudo está sendo colocado diante de Deus e Ele não se esquece. Só que olha que interessante. O que o anjo está dizendo para Cornélio no capítulo 10, ele vai mencionar esmolas. Só que esmola faz parte de um dos níveis de contribuições. Porque não existe só esmola. Existe também oferta e existe também dízimo. Espera aí, pastor. Mas o senhor está dizendo que o que o anjo disse para Cornélio é que as esmolas que eles faz chega diante de Deus e Deus não se esquece. E o meu dízimo e a minha oferta. Malaquias capítulo de número 3, verso de número 16 e 17. Olha o que o autor diz. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial. Havia o quê? Um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. 17. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como o homem poupa seu filho que o serve. Escute, quando você abre o seu coração e contribui em um desses três níveis, seja esmola, seja oferta ou dízimo, você está construindo um memorial diante de Deus. Então o que Deus está dizendo de forma figurada é: eu lembrarei de cada contribuição que você faz no reino de Deus. Então escute, quando você decide, quando você abre o seu coração, eu preciso que você entenda isso. Quando você abre o seu coração para contribuir no reino de Deus, não é uma opção para mim e para você. Não. Contribuir no reino de Deus não é uma opção, mas é uma responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Diga mais alto, responsabilidade. Não, você pode melhorar isso aí, diga responsabilidade. E toda vez que você ouve essa palavra responsabilidade, o que você entende? É um dever que eu preciso cumprir. Não é isso? Quando você atingiu a maioridade, quem aqui já tem mais de 18 anos? Quando você, teve uns que fez assim, ó. Não tem como não, irmão. Tem até cabelo branco já, irmão. Não tem jeito mais não. Quando você atinge o nível de maioridade, mamãe e papai diz assim para você: a partir de agora você é responsável pelos seus atos. Não é assim? O que é isso? Responsabilidade. Então, quando você entende que você faz parte de um reino
Esse reino que a gente chama de reino de Deus, a Bíblia chama de reino de Deus, para mim e para você não é opcional, não. É uma responsabilidade. Só que essa responsabilidade, pastor Cleito, precisa ser feito com amor e com alegria. Escute. A palavra oferta, ela vai aparecer na Bíblia antes de dízimo. Terça que vem eu vou falar sobre dízimo. Mas escute, sobre ofertas. A primeira oferta você vai lembrar de quem que foi? Caim e Abel. Cada um deles decidiu trazer uma oferta ao Senhor. Os patriarcas também sacrificavam e ofertavam. E as ofertas ao longo do texto sagrado vêm sendo aplicadas. Quando chega Jesus, um dia Jesus entra dentro do templo, senta, você lembra dessa história? Diante do gasofilácio. E o que Jesus faz ali? Ele começa a observar o quê? Quem estava ofertando. Pastor, escute, o dízimo você sabe que existe um percentual, alguém sabe qual é? Quantos? Porque tem igreja aí que está comprando 30%, 40%, tridízimo, não sei o quê, é 10%. Mas a oferta não tem. Só que a oferta, ela é algo que vai além do dízimo. Porque a oferta é algo voluntário. Pastor, e por que eu oferto na igreja? Você oferta para o reino de Deus. Toda semente que você planta no reino de Deus, ela tem um destino. Pastor, qual é o destino de uma oferta? É um campo missionário, é uma construção, são N destinos que tem. Só que eu queria que você escutasse isso aqui com atenção. Quantos aqui querem ver o mover de Deus na sua vida? Muito pouca gente que quer. Vou de novo porque talvez você... Tem gente dormindo, irmão. Dá uma catucada, como diz o baiano aí. Dá uma catucada na costela desse irmão do seu lado e diz: acorda, varão. Acorda, varoa. Dá uma catucada nele aí. Isso. Quantos aqui, Gustavinho? Dá um glória a Deus bem alto aí. Aí, ó. Quantos aqui querem viver o mover de Deus na sua vida? Você quer viver o mover de Deus? Pastor, e como que eu vivo o mover de Deus na minha vida? Você tem que arrancar o mamon. Porque não tem como você servir a dois senhores. Isaías capítulo 1, verso 19. Esse verso aqui para mim, versículo para mim, talvez é o que a gente mais ama. Só que a gente ama só a parte A. Qual é a parte A? Olha o texto, lê com calma, vai. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. É pela falha que deu aqui, não dá nem para me entender. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês... Vamos separar isso aqui? Vamos separar? Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês... Escute isso aqui. Quem está dizendo isso aqui para mim, para você, é o profeta Isaías. Ele está dizendo assim: há uma promessa de Deus para você. E a promessa de Deus é para que você experimente o melhor de Deus. Só que para você experimentar o melhor de Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Então grava o que eu vou te dizer aqui essa noite. A Bíblia, ela é feita de princípios e promessas. Diga comigo, princípios. Mais alto, princípios, promessas. Então escute, quando você cumpre princípios,
Deus cumpre promessas sobre você. Então entenda, toda promessa que Deus tem para a sua vida, ela está atrelada a um princípio que você precisa cumprir. Então eu vou repetir, toda promessa que o céu tem para a sua vida, ela envolve um princípio que você precisa cumprir. Pastor, e qual seria o princípio mais básico que eu tenho que cumprir? Diga comigo, obediência. Mais alto, diga obediência. Então olha o que o autor está dizendo. Se você ouvir e praticar tudo que Deus está mandando, você vai comer o melhor dessa terra. Tem alguém que recebe essa palavra? O grande problema nosso é o que, Valdemir? É que a gente quer viver só a parte B, comer o melhor da terra. A gente não quer ouvir e não quer praticar o que Deus está mandando. Só que Ele está dizendo para você, Yuri, você só pode comer o melhor dessa terra quando você estiver, primeiro, disposto. Segundo, ouvir. Então grava isso aqui essa noite na tábua do teu coração. Se você não gravar nada, grava o que eu vou dizer isso aqui novamente. Você precisa cumprir princípios. E quando você cumpre princípios, Deus cumpre a promessa dele na sua vida. Levante a mão direita se você pode, o mais alto que você pode. Pastor, por que o senhor pede tanto para levantar a mão direita, a mão esquerda? Porque o salmista vai dizer que quando eles entraram dentro do santuário, eles levantavam as duas mãos para adorar a Ele. Eu vou te dar 10 segundos para você adorar. Adore a Ele do seu jeito, mas adore a Ele, adore a Ele. Deus tem promessas para você. Oh glória, Deus está nessa casa. Deus está nessa palavra. Deus está nessa casa. Se você quiser, Ele não te obriga. Se você quiser, se você ouvir, Ele tem o melhor dessa terra para a tua vida. Para me encerrar, deixa eu te compartilhar com você aqui 5 lições. Por que eu devo ofertar? Ah, Jesus. Porque assim surge, né, essa pergunta. Por que, irmã Selma, que eu devo ofertar? Por que você vem aqui, pega esse papelzinho aqui da campanha, do telão, e oferta? Primeiro, se você quiser anotar, por que eu devo ofertar? Porque todas as vezes que eu oferto, isso me faz ser parecido com Deus. Vou de novo. Pastor, por que eu devo ofertar? Primeiro, porque todas as vezes que você oferta, isso te faz ser parecido com Deus. Eu não sei se você vai conseguir entender isso aqui de uma forma bem clara, mas escute isso aqui. Toda pessoa que ela é abençoada, Alice, por Deus, nasce no coração dela uma vontade, um anseio para retribuir a Deus de forma de gratidão. É o salmista Davi que vai dizer, Salmo 116. O verso é o de número 12, e ele é bem claro quando ele diz, olha o que o salmista vai dizer, Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Olha o que o salmista está dizendo, Esther. O que eu vou ofertar para Deus por tudo que Ele tem me dado? Para e pensa. E faz essa pergunta agora. O que eu vou entregar para Deus por todas as bênçãos que Ele tem feito na minha vida? Quem já recebeu bênção de Deus aqui? Quem aqui já recebeu algum milagre de Deus? Então a primeira coisa que você precisa entender, por que eu devo ofertar?
Porque ofertar me faz parecido com Deus. O salmista vai dizer assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Você quer o maior exemplo? Micael, qual é o maior exemplo que a Bíblia dá? Alguém sabe me dizer como que Deus expressou o amor dele para nós? Como? A forma de Deus expressar o amor dele para mim e para você foi pegar o seu único filho. Você consegue entender isso? Tem alguma mãe aqui? Tem alguma mãe? Tem algum pai aqui? Tem. Você consegue entender isso? Ele pega o seu único filho que ele tem e diz: vai para a terra, vive como homem, carne e osso, e vai morrer na cruz do Calvário pelos meus filhos. O que é isso? É expressando o amor dele para comigo e para você. Então todas as vezes que eu oferto na casa de Deus, isso me faz ser parecido com Deus. Por quê, pastor? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que resolveu semear, doar o seu único filho. Existe um princípio espiritual que diz assim: você só recebe o que está nas mãos de Deus se você liberar o que está na sua mão. Vou repetir isso aqui. Oh, glória. Lá no céu, Deus tem bênçãos para te entregar. Sim ou não? Sim ou não? Você só vai receber as bênçãos que está lá no céu quando você abrir mão das bênçãos que tem aqui na sua mão. Olha o que a gente começou a lendo. Você só pode colher o que você... Então, peraí. Você só colhe o que planta, sim ou não? Deus queria salvar a humanidade, sim ou não? Não, diga mais alto. Deus queria salvar a humanidade, sim ou não? E para que Deus pudesse salvar a humanidade, o que ele precisou fazer? Para salvar a humanidade, ele precisou doar tudo o que ele tinha. Esse é o padrão. Eu só terei do céu tudo que o céu tem para a minha vida quando Deus tiver tudo de mim. Vou repetir, porque eu não consigo entender como que um crente consegue ser crente pela metade. Eu não consigo entender como que um crente consegue entregar para Deus só resto, só metade. Por quê, pastor? Porque Deus não te dá resto, Deus não fez resto. Você é obra-prima escolhida de Deus. E para melhorar, você é exclusivo. Não tem ninguém que tem o seu DNA. Não tem ninguém que é igual a você. Deus te deu uma identidade própria. Pastor, então se você quer ser parecido com Deus, aprenda a semear. Segunda lição: por que eu devo ofertar? Porque isso direciona o meu coração para Deus. Mateus capítulo 6, verso de número 21. Tem alguém aí ainda? Tem alguém ouvindo a palavra ainda? Diga glória a Deus aí. Segunda maneira, ou segunda lição, por que eu devo ofertar? Porque ofertar direciona o meu coração para Deus. Lê, Mateus 6 e 21. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quem está dizendo isso aqui não é discípulo, é Jesus. Carol, ele está dizendo assim, ó: se o nosso tesouro está em Deus, é para lá que eu devo direcionar o meu coração. Então, todas as vezes que eu oferto, eu estou dizendo que o meu coração está direcionado a Deus. Deixa eu dizer isso aqui para você. Todas as vezes que você pega a oferta, todas as vezes que você pega o seu celular, o aplicativo do seu celular, acessa o banco para ofertar na casa de Deus, você está colocando o seu coração no lugar certo. E qual é o lugar certo? Em Deus.
Pessoas que nunca ofertam são pessoas que são governadas pelo dinheiro. Pessoas que nunca contribuem no reino de Deus é porque o coração dele não está em Deus, está no dinheiro. Lembre-se sempre disso aqui. Pastor, qual é o dia que eu devo ofertar? Primeira coisa que você precisa aprender, e eu já disse isso aqui várias vezes. Oferta você entrega no culto que você está. Dízimo você devolve na igreja que você congrega. Pastor, eu fui convidado para participar de um culto em uma igreja. E lá teve um momento da oferta. Você pode ofertar. Todas as vezes que você oferta, você está diante do mundo espiritual dizendo: quem é o Senhor da minha vida não é esse papel. Quem é o Senhor da minha vida é o Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa que você precisa entender sobre a oferta. Não adianta você cantar corinho de fogo, pregar, liderar, discipular, orar, fazer um monte de coisa, se você recusar a oferta. Porque não é na música, não é na palavra, não é no servir que mostra onde está o seu coração, mas é a sua oferta que mostra a verdade do seu coração. Terceira coisa que você precisa aprender na sua vida. Diga para alguém assim do seu lado, diga: você precisa. Não diga mais alto, você precisa aprender a ser uma pessoa liberal. Pastor, a liberalidade precisa estar na sua vida. Pastor, o que é liberalidade? É você ser alguém livre, espontâneo, voluntário. Você sabe qual é a maior oferta que você oferta? Não é a oferta que você põe na sua mão. Está falando de oferta e no seu coração já queimou alguma coisa. Isto mostra a liberalidade que você tem no reino de Deus. Terceira lição, por que eu devo ofertar? A primeira é porque ofertar me faz parecido com Deus. Segundo, porque quando eu oferto, eu direciono o meu coração para Deus. Terceiro motivo, porque eu devo ofertar, porque ofertar me faz honrar a Deus. Provérbios capítulo 3, verso de número 9 e 10. Pode ler. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com seus bens. Lembre que teve uma das terças-feiras aí que eu li 1 Samuel capítulo 2, verso 30, quando vai dizer assim, o Senhor disse assim: quem me despreza, eu vou desprezar, mas quem me honrar, eu vou honrar. Então, se eu e você, quando ofertamos, honramos a Deus com as nossas ofertas, Deus nos honrará com a prosperidade. Então, o mandamento bíblico para mim e para você nessa noite é honrarmos a Deus. Pastor, e como que eu honro a Deus? Ofertando. Você não pode dizer assim: eu honro a Deus, mas você não oferta. Não, você não honra. Olha o que o autor diz isso. Olha ali, volta ao verso 9. Volta o 9. Honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua honra. Verso 10. Então, se você no verso 9 honrar, olha qual é a consequência da honra. Verso 10. Os seus celeiros ficarão vazios. Não, olha só. Quando você honra a Deus, os seus celeiros vão ficar vazios e os seus lagares secarão. É isso? Não?
Então, se a Bíblia é feita de princípios, e se Deus tem promessa para a minha vida, e se eu cumprir o princípio, Deus cumpre a promessa, então Ele está dizendo: quando você me honrar com seus bens, os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão. Saísse daqui essa noite convicto com essa palavra. Ela está queimando no meu coração aqui essa noite. Quando eu honro a Deus, quando eu honro a Deus com as minhas ofertas, Ele está dizendo para mim: o seu celeiro não vai ficar cheio só por um momento, não. Ele vai ficar completamente cheio. Por quê, pastor? Porque quando eu oferto, ofertar é investimento. Quarta lição: porque eu devo ofertar? Porque o ato de ofertar traz a bênção de Deus sobre a minha vida. Provérbios 22, verso 9. Provérbios 22, verso 9. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Então, quando eu sou generoso e aprendo a repartir, eu sou abençoado. Então, essa ideia de você achar que você está guardando. Entenda bem, eu não estou falando de finanças aqui, eu não estou falando de economia, não é nada disso. Não é isso. Eu estou falando sobre oferta. Quando você é alguém generoso, quando você reparte. Eu já falei isso aqui na igreja: Deus te dá dinheiro para 3 coisas. Quantas coisas? Deus te dá dinheiro para 3 coisas. A primeira é para você suprir as suas necessidades. A segunda é para você abençoar alguém. E a terceira é para você abençoar o reino de Deus. Ele está chamando de generoso quem aprende a repartir, a compartilhar. Provérbios 11, 25. Olha o texto. Eu não estou... A pessoa generosa Se tu não der prosperará. E quem dá de beber terá a sua sede saciada. Se tu não der um glória a Deus, eu estou dizendo, olha só, Provérbios 22 e 9, ela leu aqui dizendo o quê? Que o generoso será abençoado. Agora olha Provérbios 11, 25. Se tu não der um glória a Deus agora, irmão, vai, lê, minha filha, lê. A pessoa generosa prosperará. De beber terá a sua sede saciada. A pessoa generosa prosperará. Não se iluda com aparência. Prosperidade é você ter tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quinta e última lição. Porque eu devo ofertar? Primeiro, porque ofertar me faz parecido com Deus. Segundo, quando eu oferto, eu direciono meu coração para Deus. Terceiro, porque ofertar me faz honrar a Deus. Quarto, porque quando eu oferto, eu atraio a bênção de Deus sobre a minha vida. Quinta,
Porque ofertar é melhor do que receber. O quinto motivo por que eu devo ofertar, Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 20, verso 35. Eu encerro agora. Só partilhar isso aqui contigo, eu já vou orar. Lê. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Palavras Senhor de quem? Jesus. Do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Prosperidade é poder semear e não precisar receber. Escute isso aqui. Escute isso aqui que eu vou te falar. Prosperidade implica em você colher. E não é pecado você pedir dinheiro para Deus. O que é pecado é você amar o dinheiro, mas pedir dinheiro não. Não é pecado você dobrar o joelho e dizer assim: Deus, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero morar em tal lugar, eu quero... Não, isso não é pecado. Isso faz parte do seu relacionamento com Deus. Só que Ele está dizendo, fechando toda a palavra de hoje. Olha o que eu comecei a lendo. 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 9, verso 6. Aquele que semeia pouco, colherá pouco. Então, por que eu devo ofertar, pastor? Porque todas as vezes que eu oferto, isso me faz parecido com Deus. Isso direciona o meu coração para Deus. Isso me faz honrar a Deus. Atrai a bênção de Deus. E ele encerra dizendo: é melhor ofertar, semear, do que receber. Você prefere pedir dinheiro emprestado ou emprestar para alguém? Emprestar ou pedir? O que ele está dizendo é isso. Deus vai te dar tanto. O pastor prega quase 50 minutos sobre a oferta e libera uma palavra, 3 pessoas pegou. Deus vai te dar tanto recurso. Deus vai te abençoar de uma forma tão grande, mas tão grande que os seus celeiros estarão cheios, 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 até transbordar. Fica de pé comigo. Qual é a diferença entre dízimo e oferta? O dízimo é 10% que você devolve a Deus. Oferta não tem limite. Oferta é amor. Oferta é graça. Oferta é semeadura. Quando eu vou falar sobre dízimo, eu vou aprofundar mais um pouquinho sobre isso aqui, mas escute. Dízimo não é para você ser mais abençoado. Dízimo é proteção daquilo que Deus já te deu. Pastor, eu vou parar de dizimar. Quem vai se acertar com Deus é você, não é eu. Pastor, então por que eu oferto? Porque a oferta demonstra o seu amor para com Deus. Terça-feira que vem eu vou falar sobre os 7 níveis de oferta. Eu queria que você viesse. Existem pelo menos 7 níveis de oferta que você precisa e eu precisamos aprender. É um estudo que a gente está fazendo aqui. Mas eu queria que você saísse daqui essa noite
entendendo uma verdade. Todas as vezes que você abre o seu coração para ofertar, você vai se tornar alguém parecido com Deus. Curva sua cabeça. Eu queria que agora você fizesse uma oração a Deus. Você não vai pedir por milagre. Você não vai pedir por alguém da sua família. Mas eu queria que você orasse agora em cima do que foi liberado aqui essa noite. Eu repito, Deus quer que nós cumprimos princípios e Ele vai cumprir as promessas dele. Então, se você entende, analisando a sua vida, você entende que você está preso ao mamon. Você tem dificuldade de liberar, você tem dificuldade de ofertar, de semear, de contribuir, de servir. Eu queria que você orasse agora. Faça uma oração com Deus. Pastor, eu venho de outra igreja, eu nunca gostei, eu nunca concordei com isso. Mas Isaías disse que o melhor dessa terra é para você. E se eu te contar que lá no céu, Deus tem tanta bênção já assinada para te entregar. Só está dependendo de você. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos por este momento. Eu sei que o inimigo está furioso, porque ele sabe que é um princípio de semeadura. E quando eu semeio no reino de Deus, eu colho. Só que o inimigo não quer isso. Ele quer que eu gasto com outras coisas, que eu endivido, que tantas coisas acontecem. Mas na condição de pastor dessa igreja, eu quero declarar sobre a vida deste povo aqui esta noite, que tudo aquilo que está travado na vida financeira do teu filho, na vida financeira da tua filha, aquele processo na justiça que tem tanto tempo que ele está esperando, aquela causa que precisa ser resolvida, aquele dinheiro, aquele imóvel que precisa ser vendido, aquele processo que precisa ser destravado, aquele contrato que precisa ser assinado, tudo aquilo que envolve, Senhor, as finanças do teu filho, da tua filha. Eu não sei como ele chegou até aqui, eu não sei como é o coração dele, mas o Senhor conhece. E enquanto eu estou orando aqui, ele está orando ali. Enquanto eu estou decretando sobre a vida dele, eu tenho certeza que ele está pedindo, falando contigo. Então que a oração chegue em concordância no céu, e que o Senhor destrave. Senhor, se for preciso para prosperar ele, muda ele de emprego. Senhor, se for preciso, promova ele nessa empresa, promova ela nessa empresa. Mude a sentença, mude o decreto, mas faz acontecer na vida deste filho, faz acontecer na vida da tua filha. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me para ti.